A graça e a paz, tudo bem com vocês? Vou falar igual o irmão Guilherme, que pegou, viu, Guilherme? Como que vocês estão felizes? Hoje um dia especial, Dia das Mulheres, que o mundo comemora o Dia Internacional das Mulheres. Eu vou pedir licença aos homens. Alguns momentos eu falarei um pouco mais com elas, mas não quer dizer que Deus não falará com vocês. Amém? Talvez seja um dia que você tenha que desconstruir algumas coisas dentro de você, porque Deus nos dá a oportunidade sempre de aprender, se preciso for desaprender, para reaprender e aprender de novo. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigada por essa manhã gloriosa. Obrigada, Pai, porque todos estão presentes aqui, Pai, sedentos por uma palavra que é viva e eficaz. Uma palavra, Pai, que não tem erro, uma palavra que tem poder de transformar vidas, palavra poderosa, Pai, de ser inserida na vida daqueles que todos clamam, Pai, por misericórdia, por transformação. E eu creio que será amanhã, Pai, onde corações serão acessados, onde tudo aquilo que não provém da sua natureza será barrado, será aniquilado do nosso meio, Pai. Eu creio em pessoas saindo desse lugar, diferente da forma que elas entraram. Porque esse é o seu desejo, Pai. Pessoas sendo transformadas, curadas. Tudo começou, Pai, de uma forma gloriosa, desde os louvores até o presente momento. E o Espírito Santo está neste lugar. Eu declaro corações acessíveis, mentes cativas. Eu declaro mentes aquietadas. Você pode respirar fundo? E não deixar que nada impeça o agir de Deus essa manhã. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então, hoje é Dia Internacional das Mulheres, né, onde as pessoas comemoram a luta de muitas mulheres. Tem uma história por trás, né, dessa luta. Só que eu penso que até para você defender uma causa, a sua mentalidade tem que ser diferente. Porque imagina você defender uma causa com uma mentalidade de reino. Imagina a Flávia abrindo uma instituição de mulheres que foram abusadas sexualmente, que foram violentadas, mas essas mulheres serem treinadas à luz da palavra, com mentalidade de reino, com mentalidade curada, sarada, redimida. E eu quero que você, nessa manhã, tire do seu coração tudo assim, eu já sei. O já sei, ele é a arma mais perigosa para tirar você do propósito, assim como o pastor disse. Ele tem falado sempre, nós nessa casa temos falado sempre sobre propósito, estamos estudando isso nas casas de alcance sobre propósito. E hoje eu quero te levar a um propósito que está lá em Gênesis, que muitas vezes nós lemos, e você fala, Gênesis de novo? Sim, porque faz necessário nós voltarmos à nossa essência, para nós sabermos como nós fomos criados e o propósito para o qual nós fomos criados. Porque quantos aqui já ouviu assim, Deus é machista? Quem já ouviu isso? Quem já ouviu assim, a mulher é inferior ao homem? Quem já ouviu? Tem alguma mulher aqui que sente ou já se sentiu inferior ao homem? Levanta a mão. Isso. E será que a palavra de Deus, ela coloca essa mulher inferior ao homem? Vamos conferir? Abra comigo em Gênesis 1:27. Nós vamos ler alguns aqui, depois a gente volta para, como diz meu marido, um bate-papo. Gênesis 1:27. Criou Deus o homem em sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Vai para 2, Gênesis 2:8. Ora, o Senhor tinha plantado... Não, 7 quer dizer. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. 15.
O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidá-lo e cultivá-lo. 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. No início, ele cria o homem. Quando ele cria, é diferente de formar. Quando você vai fazer um bolo, você fala assim: eu vou fazer um bolo. Os ingredientes já estão na sua cabeça, não tá? Então a Trindade, ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo disse: vamos criar a imagem e semelhança de nós. Vamos, o ser humano. Quando fala homem, significa humanidade. Pega você, homem, e você, mulher, dentro dessa humanidade, ok? Então eu quero fazer um bolo. Eu vou fazer um bolo, os ingredientes estão tudo dentro de mim. Mas eu já fiz o bolo? Não fiz o bolo. Então ele cria esse ser humano, a sua imagem, ele até repete, a sua imagem o criou. Mas está ali dentro. O que Deus coloca ali dentro? Um ser criativo, seus atributos, o dom de amar, ser um ser responsível, a generosidade, todos os atributos de Deus estão dentro dessa humanidade, ok? Agora eu vou pegar esses ingredientes, tá pegando que o homem e a mulher estão dentro da humanidade, aqui já quebrou o machismo. Ok? Em Gênesis 2, ele forma o homem. Ele forma. Vamos fazer o bolo agora? Fez o bolo. O homem e a mulher. Aí ele formou o homem e a mulher. E aí ele diz assim: eu vou criar para essa mulher uma auxiliadora. Mas esse homem ainda formado é humanidade. Não é marido e nem mulher. É humanidade. E aonde que entra a dúvida das pessoas de falar que a mulher é inferior porque ela foi criada antes ou depois? Ela foi criada junto na eternidade. A humanidade foi criada junta. Por que ele fala auxiliadora? Não é para preencher nesse ser humano um vazio. Não é para falar, porque ela vai ser dependente emocional, eu vou criar alguém. Não. Ele cria, ele coloca essa humanidade como algo para ser relacional. Eu vou me relacionar. É para ter um relacionamento com as pessoas, não isolado das pessoas. Então, desde a eternidade, Deus te cria para um relacionamento. E aonde que está a questão aqui? Mas essa auxiliar, então quer dizer que Deus criou essa mulher para servir esse homem. Aonde que entra o marido e a mulher? Vai comigo, Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, a cirurgia, como diz meu marido, as células tronco. E enquanto ele dormia, tirou-lhes uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Mas ela veio de Adão? Não, ela não veio de Adão. O ser humano estava pronto, certo? Nesse momento surge o marido e a mulher. Agora que é marido e mulher. Mas onde ela estava? Fala assim, dentro. A coroa da criação. Ela não estava fora. Ela estava dentro. E aí as pessoas falam assim, mas esse auxiliar é para ela servir, para ser serva, para ser tipo garçonete do homem. Será mesmo? Vai em Salmos 46. Salmos 46. Já abriu aí? Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio, repita comigo, auxílio, sempre presente nas adversidades. Salmos 33, 20. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. A mulher, ela é criada para ser a Ézer do homem. E esse termo auxiliador que está aqui é Ézer. Essa mulher foi criada com os mesmos atributos divinos. Tem como falar que essa mulher é inferior? O Criador colocou dentro dela um atributo divino.
E aí, aonde começa a divisão? Aonde começa as setas? Aonde começa o erro? Vai comigo para Gênesis 3. Gênesis 3. Versículo 3. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerá. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu-a e deu ao seu marido, que comeu também. 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? 12. Disse o homem: foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore, e eu comi. 13. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: foi a serpente que me enganou, e eu comi. Aqui entra, aí você fala assim: onde começa as insinuações, as setas, as projeções, o complexo de inferioridade? No princípio. Deus cria o homem, imagem e semelhança, para ele refletir a imagem dele para as pessoas. Quando Deus olha para o pastor Tiago, ele reflete a imagem do pastor Tiago. Quando ele olha para a Aline, ela reflete a imagem de Deus, porque assim é para ser. Cheio de misericórdia, bondade, compassividade, lealdade. E ainda ele não deixa esse homem só, coloca no jardim. O jardim é um lugar de proteção. Então você pega os ingredientes, faz um bolo, agora coloca no prato, um lugar para nós ficarmos. O jardim é um lugar de proteção, de provisão. E ele coloca ali o ser humano para viver em comunhão direta com ele. Nós somos chamados para isso, ok? Mas aí Satanás, ele vem sempre desde o princípio para colocar aí no nosso coração que nós somos inferiores, que não é desse jeito. Deixa eu te dar uma sugestão. E ele sempre vem com uma sugestão. Quando ele disse assim: certamente não morrerá. Porque ele sabe que se você comer, você vai ser como Deus. Ele deu uma sugestão. E esse como Deus, ele estava projetando naquela mulher o que estava dentro dele. Porque Isaías vai dizer: eu subirei o mais alto e serei como Altíssimo. Quem é que queria ser semelhante? Satanás queria ser semelhante. Só que o único ser que é criado à imagem e semelhança de Deus somos nós. Só nós. Porque tudo que ele criou, ele diz: haja luz, haja isso, haja firmamento. Mas quando foi criar o homem, ele diz: façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, aonde que entra as divisões dos casais, né? Aí nesse momento entra o quê? O complexo de inferioridade. Eu sou um verme de Jacó. Aí entra a competição. A mulher não é aquela mais que confia no homem, o homem também não confia nessa mulher. Mas aonde que veio essa seta? Ali. Mas desde sempre o Senhor quer consertar isso. Ele não quer que nós vivamos conforme as projeções do inimigo. Porque ele já é um derrotado. Nós somos mais do que vencedores. E não adianta nós ficarmos repetindo algo se dentro de nós, se nós mulheres, desejando feliz dia das mulheres para as mulheres, mas eu abençoar da mesma boca que eu abençoo, eu amaldiçoo. Vocês me louvam, vocês bendizem ao Senhor com vossos lábios, mas amaldiçoam com a sua própria boca. Eu sou deserdada. Eu não sirvo para nada. Eu sou uma rejeitada. Sendo que, na verdade, quando fala que essa mulher é auxiliadora desse homem, essa Ezer, ela também tem conotações militares. Para fazer assim, é o pronto-socorro. É a força indispensável para o homem. Basta que a pastora dane a doença para ver como é que fica a casa.
A mulher é a força indispensável para esse homem. É o pronto socorro para esse homem, que foram criados não para serem isolados, mas para se completarem, se relacionarem. Mas desde o princípio teve um plano de divisão, um plano de separação. Agora vai comigo, verso Gênesis 3:3. No versículo 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre rastejará, sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher dele declarou: multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Aí você fala: não, está tudo errado aí. Você criou, você está falando que ele é auxiliador, agora está falando que ele vai dominar. Mas porque agora teve a queda, o pecado entrou. E quando o pecado entrou, tudo desmantelou. Mas Deus tinha um plano que muitos esquecem. Quando ele fala assim: virá, porém, inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência. O descendente dela ferirá a cabeça. Aqui já tem uma promessa messiânica daquele que viria para consertar essa bagunça. Ele lhe ferirá. O Senhor já foi separado desde a eternidade para resolver. Ai, Deus mentiu, mas ele não morreu. Adão não morreu quando ele disse: certamente morrerá. Essa morte não seria física, essa morte seria eterna, distante. E Deus, o que ele fala, ele cumpre. Alguém tinha que morrer no lugar. Alguém tinha que morrer no lugar deles. Certamente morrerá. Então, o cordeiro, o primeiro sacrifício, já foi dito lá na eternidade, que alguém viria para morrer no lugar do homem e da mulher, para colocar ordem novamente na casa, porque esse é o lugar esse é o jardim, um lugar de proteção e ordem. Amém? Vai comigo agora para o versículo 20. Olha que interessante. Versículo 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Ué, mas agora que apareceu o nome Eva, antes era mulher. Sabia que o seu nome é profético? Depois da queda, esse homem dá um nome para Eva. Por que Eva? Aquela que gera a vida. Adão ali, ele dá um passo de fé. Um passo, vai ter uma solução, vai ter uma esperança. Eva, aquela que dá a vida. E a partir dela, vida seria gerada. Algo seria transformado. Então ele fala, Eva, o nome dado a ela para dizer que havia esperança, a solução já estava decretada desde o princípio. Não acabou. Você não pode parar só na queda, você não pode parar só nas setas, você não pode parar só nas mentiras. Tem algo mais. Tem algo mais. Desde o princípio, Deus, ele antes de você cair, antes de você errar na sua vida, ele já tem um escape, uma solução. Ele já tem um livramento para você. Mas alguém ia morrer no seu lugar. E ele morreu no nosso lugar. Mas alguém passou, assim como você disse, posicionadas, dispostas, tinha alguém posicionada, tinha alguém disponível para que essa promessa se cumprisse em favor das nossas vidas. Lucas 1, 26 ao 34. No 6º mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela, disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação.
O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi e seu pai. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? Existia aqui uma mulher posicionada. Existia uma mulher disponível. E ela disse: como? Maria aqui, ela não quis saber dos detalhes. Ela não quis saber, nossa, mas será? Será que vai dar certo? Não. Ela disse: eis-me aqui. Eu sou uma serva do Senhor. Só que o pastor Marcos, nesse momento do dízimo, ele disse sobre voto, sobre promessa. E agora o que eu vou falar não está na Bíblia, é só um adendo de uma complementação que está aí nos livros apócrifos, que não está aqui. Maria tinha os pais Joaquim e Ana. Ana era estéril e ela não podia ser mãe. E naquela época, não ter filho era uma desonra, era uma vergonha. O pai, muitas vezes iam para o templo, ele era chacoteado, ele era envergonhado porque ele não tinha filha. E eles fizeram um voto, um propósito para o filho que viria. E o pai vai para o deserto, fica 40 dias, 40 noites, e dizendo: Senhor, se o Senhor me der um filho, ela será sua. Ela servirá ao Senhor. E consagra Maria ao Senhor. E a mãe da mesma forma. Isso para dizer, papai e mamãe, não desistam de orar pelos seus filhos. Não desistam de declarar bênçãos para os seus filhos. Consagre os seus filhos, porque o mundo tem pessoas que consagram os filhos para Satanás, para oferendas, para trabalhos. Mas o Senhor está nos chamando através de um casal, através de uma vida de devoção. Preparou alguém. Só que essa serva agora, Maria, ela não é Ezer mais. Agora ela é doule, escrava. Escrava disponível para que o propósito de Deus se cumprisse. Ela disse: como? Como? Ela mais ou menos disse assim: eu estou pronta, mas o que eu tenho que fazer mesmo? Diferente quando você falou de Zacarias, pastor. Ele também, a Isabel não podia ser mãe. Ela era estéril. E eles fazem uma oração. Os dois fazem uma oração. E de repente o filho vem a promessa. E ele fala: como que isso pode acontecer se eu já estou uma idade bem avançada, minha mulher, mas eles não oraram? E o anjo fala assim: porque você duvidou, eu vou te deixar mudo. Olha a diferença. Deus sabe quando nós falamos assim, ó, eis-me aqui. Ele sabe com quem ele pode contar. Ele sabe com quem ele pode levantar. Que quando disser, eis-me aqui, vai acontecer. Porque essa pessoa, de fato, ela se posicionou. Ela não falou da boca para fora. Maria é aquela que se posicionou e colocou à frente daquele plano de salvação para ser uma participante, uma escrava, né, para servir daquele propósito. E quando ela vai para consagrar Jesus no templo com 8 dias, ela chega lá no templo, o profeta Simeão olha para aquele menino, ainda bebezinho, e fala assim, ó, esse menino vai revelar o coração de muita gente. E com relação a você, uma espada atravessará a sua alma. Mostrando para ela ali que já iniciaria uma morte sacrificial. Uma mãe que estava segurando um filho no colo, preparando aquele filho para morrer no nosso lugar. Uma mãe que pegou um filho, desde bebezinho, no primeiro choro, até o último suspiro na cruz do Calvário. E quando a gente olha para uma mulher dessa, nesse dia de hoje, uma mulher que teve exemplo de submissão, de fé, de suprema
obediência, de suprema renúncia. E você não está sozinha. Quando Deus coloca algo no seu caminho, Deus é tão zeloso, Deus é tão misericordioso, que mesmo Ele declarando isso para Maria, Ele não deixa ela sozinha. Ele até fala para ela ir para a casa de Isabel, vai lá na casa da Isabel, ela é sua parente, e verás que ela está grávida, porque ela é estéril. Para mostrar para ela que algo que estava acontecendo com as duas era sobrenatural. Mas não foi só para mostrar para ela que aquilo ali era algo sobrenatural, para mostrar que para Deus nada é impossível. Não só isso, porque para Deus nada é impossível, mas para dizer, você não está sozinho. Vai ter pessoas que vão te fortalecer. Isabel já é idade avançada, uma senhora, se alegrou com aquela mulher. E ela disse, bendita, feliz é a mulher daquela que creu que acontecerá o que diz. Então o Senhor, quando Ele levanta você, quando Ele chama você, mulher, para uma coisa, para algo acontecer, Ele vai colocar pessoas na sua vida, para que esse propósito se cumpra, certo? E agora nós vamos chegar em Jesus. Por que que eu criei todo esse cenário? Para você compreender quem foi, né, nesse dia de hoje, quem foi que elevou as mulheres em primeiro lugar. Como que era o mundo onde Jesus pôs os pés? Porque quando você olha para a palavra de Deus, você fala assim, Jesus foi Jesus mesmo, né? Mas como que era antes de Jesus? O mundo era influenciado por filósofos. Você sabe o que Aristóteles falava das mulheres? Quem sabe? Ninguém sabe? Olha como que era o mundo onde Jesus pôs os pés. Aristóteles, ele diz que a mulher é como um macho mutilado. Os romanos diziam, a mulher é propriedade. A cultura judaica disse, a mulher é mercadoria. Foi nesse solo que Jesus pôs os pés. E como que era na época de Jesus? Os fariseus todos os dias se levantavam dizendo, obrigada, Senhor, porque eu não nasci mulher e nem escravo. Tinha uns homens chamados ensanguentados, fariseus ensanguentados, porque quando eles viam uma mulher na rua, eles batiam a cara nos muros e ficavam cheios de sangue, porque eles não queriam ver essa mulher. Essa mulher não tinha direito, ela não tinha representatividade, ela não tinha lugar na sociedade, ela não era contada nem no censo. Quando Jesus fez o milagre, pastor, ele disse assim, naquele milagre do peixinho e dos pães, que alimentou o quê? Homens, né? Vírgula, e algumas mulheres e crianças. Contou os homens. Eu até estudando, fala que os historiadores, alguns comentaristas falam que pode ter alimentado umas 20 mil. E eu lembrei do Tiago Evangelista, nossa, será que as 20 mil? Porque olha as mulheres, outras mulheres e crianças, mas foi mais criança, né, Tiago? Não foi muita mulher não, né? Então essa mulher não tinha representatividade. Então é importante nós entendermos que o Senhor colocou o pé, Jesus colocou o pé num ambiente muito hostil, muito devastador, que colocava essas mulheres como nada. Mas de repente Jesus vem e muda a história da humanidade. Muda a história, muda o curso da história. E aí ele chega e ele passa por um lugar. E ele é o primeiro encontro de uma mulher. Cadê? Cadê aqui? Ai, perdi, meu Deus, peraí. Samaria, eu perdi Isso, eu coloquei outra versão aqui, eu coloquei outro nome. João 4:4. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Aqui eu vou ler alguns versículos, porque ele é um versículo muito grande. Todo mundo já leu esse versículo. E passar em Samaria era algo muito improvável. Mas Jesus tinha um propósito, porque Deus é intencional. Era necessário passar por Samaria, era necessário passar por Itumbiara, era necessário passar por Goiânia, era necessário passar por Rio Grande do Sul, era necessário passar por Minas Gerais, Centralina, Pontalina. Era necessário. E aquela mulher ali, naquele lugar, ela está num poço,
certo? Eu vou ler alguns versos para vocês, porque nesse capítulo dá 400 mil pregações, o tanto que ele é rico. Mas eu vou dizer para vocês alguns aqui, amém? Para te dizer que Deus te acha onde você estiver. Aleluia. Verso 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus disse: dê-me um pouco de água. 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Samaritanos eram pessoas impuras. Mais ou menos ela estava dizendo assim: ninguém chega perto de mim, ninguém me quer. E ele disse: menos eu. Eu sou rejeitada pela minha família. Eu sou escorraçada. Ele está dizendo: menos eu. 10. Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e lhe daria água viva. 15. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede e nem precise voltar aqui para tirar água. 27. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma... Ninguém, porém, perguntou: o que pretendes? Ou por que estás conversando com ela? 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. 41. E muitos creram nele por causa da sua mensagem. 42. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o vimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Jesus, nesse diálogo com essa mulher, ainda ele dá até uma explicação espiritual, uma revelação poderosa para aquela mulher, porque ela questionava de onde que podia adorar, se era nesse monte ou não. Ele disse: os meus verdadeiros adoradores me adorarão em verdade e em espírito. Ela: em verdade e em espírito? Porque agora não era mais um templo, o reino estaria dentro, e não mais aonde você buscaria, porque ele estaria dentro. E aqui Jesus, ele quebra várias convenções. Ele quebra a barreira étnica, ele quebra a barreira religiosa, ele quebra a barreira cultural, porque eles não podiam se relacionar, eles não podiam chegar perto de samaritano. Ele quebra o preconceito religioso. Mulher não podia nem ouvir, não estar perto de homens socialmente, só quando o homem era marido e mulher, eles teriam que ficar sozinhos também, não na sociedade. Ele quebra a barreira do gênero, homem e mulher. A mulher não podia estar na sociedade, ela não podia ser vista com o homem, e Jesus colocou a cara para bater. Ele foi até aquela mulher, porque Deus é intencional. Não adianta você se esconder, não adianta você ir para a baleia, não adianta você sumir, ele vai te achar. E ele deu voz para aquela mulher. A mulher naquela época não tinha voz. Ela não tinha voz, o que ela falasse não tinha vez, ela nem podia falar. Então o Senhor vem, ele coloca aquela mulher: enquanto muitos te rejeitam, eu tenho uma água para te dar, eu tenho um alimento para te dar. Você está buscando preencher esse vazio aí, quando ela pergunta ele pergunta do marido, você está preenchendo esse vazio aí, que só eu posso preencher. Como nós vimos no início, Deus não criou o homem para ele ficar sozinho, solitário, não, como ser completo, relacional, mas que quem preencher esse vazio, somente Deus, não é o homem. Não é agora você buscar um namorado, buscar uma mulher de qualquer jeito, porque a sociedade está mandando você casar. Está mandando, não, mas tem que ser de qualquer jeito, eu quero. Até mulheres hoje, gente, eu conheço pessoas que querem, têm desejo de ser mães. Tem muito desejo de ser mãe, mas às vezes o pai não quer ser pai, mas ele tem uma atitude mais de rebeldia.
E essa mulher se levanta para tipo assim, eu vou ser de qualquer jeito. Mulheres que às vezes até burlam, tipo preservativo, porque vai empurrar a goela abaixo um filho naquele homem. E eu vou dizer para você, se for para você engravidar, que o seu marido engravide junto com você. Porque se não for assim, você já está fora do propósito de Deus. Porque Deus, Ele é aquele que quer que vocês se completem, se relacionem. Não, você, a sua mulher, varão, ela não é só rival, não é porque ela ganha mais que ela... Não, vocês se completam. Vocês são para completar, não é para dividir. Porque quando surgem essas questões dentro de casa, qual é o espírito que está pairando neste lugar? Quem é? Qual que é o espírito que está pairando? Aleluia! Agora eu vou citar alguns versículos aqui para vocês, para dizer. Então aqui Jesus, com esse encontro dessa mulher, ele quebra a barreira religiosa, cultural, a barreira de gênero, e ele dá voz a essa mulher. Jesus também, ele colocou as mulheres à frente do ministério. Ah, a mulher não pode falar, a mulher não pode pregar, a mulher não pode estar lá em cima. Será? Lucas 8, 1 ou 3. Lucas 1 ao 3. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e pelos povoados, pregando o evangelho do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador de casa de Herodes. Susana e muitas. Essas mulheres lhe serviam com seus bens. Ele trouxe essas mulheres à frente. Não só para ouvir agora, para ser ensinada, para ser curada, mas também para ser treinada à luz da palavra de Deus. E ainda, pastor, lhe serviam com seus bens. Ei! Já está até somando com a sua parte aqui, hein? Deus é intencional mesmo, hein, pastor? Olha aqui que um rabino um dia disse. Naquela época, era inaceitável uma mulher acompanhar um rabino socialmente. E se fosse para uma mulher ter conhecimento de uma Torá, ela preferia que amasse a Torá do que estar na mão dela. E Jesus vem desconstruindo... Ué, acabou. Oi. E Jesus vem desconstruindo isso, certo? Jesus também, Denise, ensinou as mulheres a orar. Atos 1, 14. Atos 1. Tiago, me ajuda aqui a tirar isso aqui. Obrigada. Jesus ensinou as mulheres também a orar, o poder da oração. Atos 1, 14. Todos eles se dedicavam unânimes à oração. Todos aqui falam assim, o homem e a mulher. Não só os homens. Não é só a mulher que ora em casa não, viu, varão? Outrora a mulher não podia orar. Outrora a mulher não podia estar orando. Outrora a mulher não podia estar com a Torá. Agora Jesus vem e coloca todos eles se dedicavam unânimes à oração com as mulheres. Entre eles Maria, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Agora hoje você quer deixar essa mulher segurar a bronca sozinha no joelho, aí? Outrora ela não podia. Agora ela vai sozinha para casa? Não vai não. Vai não. Vai lá, ó, marcar o joelhinho também no quarto. Menino bagunçou, sua mãe chama não. O papai também. Vai lá, papai, não chama a mamãe não. Ah, Jesus também ensinou as mulheres a descansar, Claire. Ô, glória, posso ouvir um amém? Hoje é dia de churrascaria. Hoje é dia de restaurante. Hoje é dia de sobremesa, pastor Daiane. Você vai ter aquela sobremesa que você gosta. Pode pedir, pastora, pode pedir.
Lucas 10:38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, então aproximou-se e perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Próximo. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Deixa eu te falar, sabe o que ele está dizendo aqui para você? Você não foi criada, Flávia, para ser trator de esteira não, viu? E nem supra-sumo. O Senhor daqui estava dando a elas a oportunidade de meditar com a palavra, descansar, respirar, desacelerar. Aí você está falando assim: eu não vou na casa de alcance, não vou na escola transformacional, porque eu tenho muita coisa para fazer. E ele está dizendo: Marta, Marta. Marta, Marta. Jesus restaurou a dignidade das mulheres e devolveu a elas a dignidade, calou os opositores. Lucas 13:16. Lucas 13:16. Ora, essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele fazia. Esse termo filha de Abraão é para dizer: agora elas são dignas da minha promessa. Agora é todo mundo junto, assim como que está escrito em Gálatas. Porque agora não tem grego, não tem judeu, não tem escravo, não tem preto, não tem branco, não tem mulher, não tem homem, porque agora nós somos um. Agora Deus resgata aquela mulher que tinha vergonha, aquela mulher que vivia opressa, agora Ele dá a ela a dignidade de ser filha, pertencentes da minha herança. Amém? Jesus foi o primeiro a impedir a violência contra uma mulher. Ei! E por abuso de autoridade. Aqui eu não preciso de você abrir. A mulher pega em adultério. Ali todo mundo com aquela mulher. E eles questionando, fazendo um teste com Jesus. E aí, o que você vai fazer? E eles queriam apedrejar, pensando que Jesus ia cair. A lei romana dizia que só os da alta que poderiam fazer algo, mas ele não poderia executar. E ao mesmo tempo eles questionaram: o que você vai fazer? Só chamou mulher, cadê o homem, né? Você parar para pensar. E Jesus naquele momento ali, ele volta a pergunta para aquelas pessoas ali, levando aquelas pessoas a olharem para dentro delas, fazendo exame de reflexão, olhar para o ego delas. Sabe, queridos, muitas vezes é muito fácil você defender uma causa e pensar só em você. Quando não é comigo. Porque há pouco tempo aquela mulher de Itumbiara, eu vi várias mulheres querendo matar aquela mulher. Queriam que aquela mulher morresse. E eu quero dizer para você, a lei, ela não trata a sua dor. Se você matar hoje, você vai ser preso. Se você teve racismo hoje com você, você vai ficar triste, você pode prender uma pessoa, mas a lei não vai curar a sua dor. O Tiago Evangelista um dia me contou que ele era pequenininho e ele foi proibido de sentar no sofá de uma casa de um amiguinho. Ele foi proibido. Só que o que ele poderia, se ele crescer, se quisesse fazer alguma ação de prender a pessoa, porque hoje é crime, não vai deixar de ser crime. Só que o que cicatrizou o Tiago Evangelista não foi uma pessoa que vai ser presa. Foi que agora ele sabe que em Cristo ele tem uma nova identidade. Ele é amado, ele é perdoado, ele é aceito. Porque quando a causa não é comigo,
Quando eu luto por uma causa, mas é só quando é o seu interesse, sendo que 1 Coríntios 13 vai dizer, o amor não é interesseiro, não busca os seus próprios interesses. Quando é comigo a minha causa, tudo bem, mas quando é do outro, né? Jesus escolheu uma mulher improvável para ser a primeira a vê-lo ressuscitado. Oh, glória! Ao novo jardim aí. Ao novo jardim. João 19, 41. No lugar onde Jesus foi crucificado havia e no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. João 20, 14. João 20, 14. João 20, 14. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. 16. Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico, Rabone, que significa mestre. 17. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, os meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor. Então contou-lhes tudo o que lhe dissera. Olha que poderoso isso aqui, meus irmãos. Deus escolhe uma mulher para vê-lo ressuscitado. E olha que interessante. Quando ela está ali, né? Vou parafrasear. Quando ela está ali, que ela vê ele, ela pensa que ele é um jardineiro, ok? Ela não estava reconhecendo porque fisicamente ele estava diferente. Mas aí ele chama ela pelo... E o que ela lembrou? Do bom pastor. O bom pastor chama as ovelhas pelo nome. Quando ele disse o nome dela, ela disse, mestre. Ela reconheceu. Se Deus te chamar pelo nome hoje, você sabe que é Ele que está te chamando? Será que você vai saber? Porque quando ela viu ele ali, que ela queria tocar, eu me vi, sabe, Denise? Porque toque, né? Eu sou de toque. Eu já queria abraçar, apertar, né? E ele, não me toque, porque ele ainda não tinha concluído. Mas ele ainda naquele momento, ela estava vendo ele como amigo, como mestre. Mas agora ela tem um libertador e um salvador. Ele dizendo para ela, agora sou eu em você e através de você. Agora sou eu te dando voz, porque agora você vai ser a minha porta-voz. Um novo jardim, um novo começo, uma nova história. A sua vida, mulher, não para na sua dor, não para no abuso, não para na violência, não para no insulto. A sua referência não é o seu marido. A sua referência, varão, não é a sua esposa. A sua referência é aquele que te chama de filha, de filho, amado, perdoado, redimido, sarado. Essa mulher aqui, ela levou uma multidão. Meu tempo está acabando, já acabou. Ela levou uma multidão. O Senhor, olha o que Jesus fez nesse dia de hoje. Agradeça a Deus. Agradeça porque alguém se levantou em favor da sua causa. Se não tem ninguém que levanta em favor da sua causa, alguém levantou. Se alguém está hoje aqui falando com você, uma mulher, falando com você, é porque alguém quebrou o silêncio primeiro. Eu quero que todas as mulheres venham aqui à frente. O Lucas vai passar um louvor, vai ser só um momento, não vai ser ele inteiro, mas eu quero que essas mulheres venham aqui para dizer para vocês que nós não nascemos, minhas meninas, irmãzinhas, para serem rivais umas das outras. Nós somos parceiras.
Sempre que você passar por uma dificuldade, Deus vai levantar uma amiga leal. Uma amiga onde que você pode confiar. E o Lucas agora vai colocar um louvor. E eu quero que vocês agora permitam ser levadas ao jardim de Deus. Um lugar de proteção, um lugar de provisão. E que você possa permitir, nesse momento, fechar seus olhos e só ouvir o que Deus tem para falar para você. Só Ele sabe o que você já passou, o que você já enfrentou e o que você buscou para ocupar um lugar que é só dele. Vamos ouvir esse louvor e agora é você e Deus. Onde a água não podia achar um vazio em meu peito que o mundo não pôde curar, caminhando no deserto sem saber pra onde ir. Obrigada, Jesus. Foi quando a tua voz tão suave eu ouvi. Eu buscava em cisternas onde a água não podia achar um vazio em meu peito que o mundo não pôde curar, caminhando no deserto sem saber pra onde ir. Obrigada, Jesus. Foi quando a tua voz tão suave eu ouvi, que a tua graça me encontrou. Aleluia, Pai. Obrigada. Como um filho me abraçou, tua graça me encontrou, e a tua graça me encontrou, tua luz em mim brilhou, como um filho me abraçou, tua graça me A graça te encontrou, minha mulher, minha amiga mulher. A graça te encontrou. Hoje nós somos amadas, perdoadas, colocadas à frente da sociedade. Você não é um ser inferior. Você não é o que seu pai, sua mãe, a sua geração te diz que você é. A sua referência começou desde o princípio. Você tem valor. E se você sabia que Provérbios quer dizer que a mulher virtuosa, quem acharás, o seu valor excede as mais finas joias? Muitas mulheres usam esse versículo para dizer uma mulher idônea, parceira do lar. Mas essa mulher virtuosa, ela tem conotações militares. Posicionada, soldada, pronta para a batalha, vestindo as armas corretas, com roupagem nova, no novo jardim, no novo começo. Essa mulher, ela foi porta-voz do Cristo ressurreto, para dar a ela o direito de testemunho que mulheres não tinham. Hoje nós somos testemunhas de um amor, de uma graça que nos encontrou, que nos alcançou. Não adianta você correr, porque ele vai te achar.
Pessoas lá fora, mulheres lá fora, precisam ouvir desse Cristo que te alcançou, dessa graça que te abraçou. E nunca mais permita maldizer com a sua boca aquilo que o Senhor, desde a eternidade, abençoou. Vocês são imagem dele, semelhança dele. Imagem e semelhança que reflete a imagem do Criador. Porque assim nós somos, como um espelho. Como um espelho. O Senhor hoje nos levou para esse jardim para nos dizer que nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. Amém? Feliz Dia das Mulheres. Que esse dia seja muito abençoado e que todos os dias das mulheres vocês veem nessa causa alguém que lutou as nossas lutas antes mesmo que alguém se levantasse ao nosso favor. Ele nos alcançou primeiro. Você foi encontrada. Amém? Pai, muito obrigada por esse dia abençoado. Obrigada, Pai, por tantas pedras preciosas. Obrigada, Pai, porque eu sei que nessa manhã o Senhor construiu muitas coisas nos corações das minhas irmãs. Assim como naquela profecia que aquele bebê, ele iria revelar vários corações. Ah, Pai, o Senhor revelou a Tua graça neste lugar. Que as minhas irmãs, Pai, saiam deste lugar com essa consciência, com esse reconhecimento, com essa responsabilidade do grande amor com que o Senhor as criou. Ah, Senhor, eu sei também que muitas almas aqui, Pai, foram tratadas, foram curadas. Porque viram diante de uma mulher posicionada, submissa, com tamanha renúncia e fé, que sozinha nós não iremos a lugar nenhum, Pai. Mas com a Sua graça, com o Teu favor, com o Teu livramento, uma apoiando a outra, suportando a outra, porque o Senhor levanta aqueles que caminhará conosco. Nós iremos longe. Ah, Senhor, abençoa a vida das minhas irmãs. Abençoa, Pai, os planos, os projetos. Eu declaro aqui mulheres levantando causas, Pai, alcançando mulheres nas sociedades, mulheres que foram abusadas, mulheres que foram violentadas, mulheres, Pai, que não têm nada, mas elas terão a partir delas, porque elas têm não só um lugar para elas, mas um alimento espiritual, uma água da fonte da vida, um alimento, Pai, espiritual, o pão da vida. Que tudo que vocês forem fazer, minha irmã, tudo que vocês forem fazer nessa vida, que vocês tenham Cristo como primazia na vida de vocês. Que vocês possam mesmo lutar pelos oprimidos, necessitados, mas com a mentalidade de reino. Porque o Rei dos Reis, Ele entrou na história da humanidade para mudar a nossa história. Amém? Muitas mulheres precisam de vocês.